Olá pessoal, na aula de hoje vamos tratar sobre o assunto chamado balística. Nesta aula nós vamos trabalhar diretamente com o projétil ou projetil, tá? Nós vamos entender alguns aspectos e esses aspectos vão nos trazer uma informação clara e objetiva sobre o impacto do projétil no corpo humano. Talvez sobre algum agressor. Então, o projétil, eu acredito que todos conhecem, né? Nós temos aqui a ponta da munição. Então, quando você tem uma munição, você vem um conjunto do projétil, mas a cápsula, né? A cápsula é o receptáculo onde deposita o propelente, que é a pólvora, tá? Na explosão da pólvora, esses gases expulsam o projétil pelo cano, assim como eu já expliquei em outros vídeos. Então, nós temos a cápsula aqui, né? Ela tem uma bainha aqui e aqui a espoleta. Então, aqui dentro tem a pólvora, beleza? Esses gases aqui expulsam o projétil para fora, tá? Isso aí eu acho que todo mundo já conseguiu compreender. Mas o que eu queria trazer de maior clareza é isso aqui. De que material é formado os projéteis? Os projéteis ele pode ser apenas de um material ou de composto de material. Então ele pode ser aqui de chumbo ou uma liga de metal, vários tipos de materiais. Mas é importante compreender sobre o projétil, que ele, na sua formação física, ele pode ser boleado, ele pode ser achatado, né? Vou mostrar aqui um modelo aqui, e ele pode ser pontiagudo, tá? A sua formação física, quanto ao seu aspecto físico. Isso tem um porquê, um motivo. A sua composição interna também tem um motivo, tá? E nós vamos compreender. Um projétil desse, importante lembrar sobre a massa. A massa é o seu peso, o peso do projétil. É fundamental saber e entender, compreender quando se fala sobre peso do projétil. Você vai ver determinadas munições que vem assim, 144 grãos, né? Não é gramas, é grãos. Vou botar uma tabela de conversão, tá? De grãos para grama. Então, 144 grãos, 115 grãos, 92 grãos. Então, isso aí é referente ao peso do projétil, tá? Além do peso, a gente também pode mencionar, vou colocar ele aqui na vertical, o centro de gravidade desse projétil. Também é outro fator a entender, compreender, e de grande importância. O centro de gravidade ele pode estar um pouco mais para trás, mais próximo da cápsula, ou pode estar aqui no centro aqui no próprio centro aqui do projétil, do seu próprio corpo, ou pode estar concentrado na ponta do projétil. Correia, para que serve isso? Isso foi feito um estudo. Esse é um estudo científico que eu estou trazendo um pouco mais aprofundado para os senhores, para vocês tentar entender. Então, quando a gente fala sobre centro da massa, você tem um motivo. E aí eu vou explicar ele, tá? Mas antes de explicar, eu quero que também vocês entendam que o projétil, ele tem algumas movimentações. Quando ele sai do cano da arma, ele tem algumas movimentações. A primeira movimentação é a rotação. O que significa ocorrer? Sentido de rotação. Rotação. Igual a Terra. A Terra não faz um sentido de rotação em relação. A rotação
é o giro em volta do seu próprio eixo. Então, se você traçar um eixo aqui, né, que é o centro da distribuição da massa, ela está girando entre o próprio eixo. Eu trouxe aqui, ó, uma garrafa de um amigo, meu amigo não ganhou, me deu, eu ganhei de um amigo isso aqui, é uma garrafa, né, uma garrafinha. E aí, eu trouxe aqui para a gente poder tentar entender isso aqui, ó. A rotação é isso aqui, ó, no próprio eixo. Então, ele vai girar no seu próprio eixo. Rotação. Essa rotação, ela vai ganhar com o quê? Com os sucos que tem dentro do cano. O cano das armas, elas têm uns cortes, são sucos. E aí, quando o vapor daqui, né, da pólvora, empurra ela para fora, ela é pressionada nesses ranhaduras e ela vai ganhando um giro de acordo com o cano. Então tem cano que tem raia com 6 raias, tem cano que tem 4 raias, tá? Isso depende do armamento. Ele tem o seu caminho, que é a translação. Então, a translação é o giro que ele vai fazer, é o percurso que ele vai, é o local que ele vai atingir. Então, ele tem rotação e a translação. Além disso, e aí vamos entrar na parte técnica sobre o centro de gravidade do projétil. O projétil, ele faz uma movimentação leve em descer uma cabeça e subindo a cabeça. Horas ele desce e horas ele sobe. Então, se ele está girando e se ele está deslocando, ele também faz isso, ó. Levanta e abaixa. Isso tem a ver com o equilíbrio da massa do objeto. Então ele faz isso, ó. Beleza? Além dele fazer isso, ele também faz um segundo giro, que é isso aqui, ó. Ele faz isso também, ó. Então, além de fazer isso, ele mexe no próprio eixo e ele dá um giro para fora do eixo. É um outro sentido que ele vai fazer. Então, ele vai girar também aqui, ó. Só a ponta dele vai girar. Correia, para que serve isso? É lógico, quando você arremessa um objeto, esse objeto ele tem uma massa, né, ou centralizada, ou mais a retaguarda, a ponta ela fica mais leve, então ela acaba fazendo esse movimento aqui. A ponta fica mais leve e acaba fazendo esse movimento. Porque aqui é o peso está aqui atrás, o peso está aqui, então ela vai girar. Se o peso está aqui, vai estabilizar um pouco mais. Se o peso está na frente, ele vai também perder um pouco do seu objetivo. Isso é para isso. Justamente, quando você traz a massa para trás, o centro de gravidade para trás, a frente fica mais leve, ele vai perder estabilidade a um determinado ponto, e quando ele tocar em qualquer superfície, ele vai fazer esse movimento aqui, ó. E ele vai continuar. Quando ele tocar num corpo, ele vai fazer um estrago muito maior. Na Guerra do Vietnã, eles fizeram um comparativo com 7,62 por 51, os ferimentos do soldado com 7,62 por 51 e com 5,56. E eles perceberam que essa munição descentralizada, ela tinha um impacto maior, ela tinha um ferimento muito grande. E esse ferimento é devido a esse tombamento da munição. Então ela vem girando, ela vem no seu caminho e girando. Quando ela toca, ela faz um tombamento e aí você atinge pela toda a extremidade do corpo do projétil na pele humana. E aí faz um raio maior. E o que acontece nesse tombamento? Ela acaba machucando, cortando alguns tecidos ali. E ela fica no corpo do agressor, ou do oponente, ou do soldado, né, do outro lado, o alvo ser atingido. Ela fica no corpo, não transfixando e acertando, de repente, uma pessoa inocente. Um paisano, um colega, um amigo, no caso policial, né, aos cidadãos comuns. Beleza? Então esse centro de gravidade é justamente
para que você não tenha um efeito colateral, beleza? Você precisa entender esses fundamentos aqui para que a gente possa, quando chegar na parte biológica, você entender por quê. Então eu trouxe aqui, ó, duas munições, uma 762 por 51, uma 556. Então, ó, 762 por 51 e uma 556. Tentar colocar assim para a gente poder ver a diferença. Sem dúvida, né? Observando aqui, ó, é um projétil pontiagudo, né? Projétil bem pontiagudo, os dois, né? Os dois são dois projéteis pontiagudos. Com certeza a massa desse projétil é muito maior do que a massa desse projétil aqui, né? Aqui você podendo ver aqui as cápsulas, são duas cápsulas, essa aqui bem maior, né? Essa aqui bem menor, ou seja, quantidade de energia aqui é muito maior, tá? Mas tem um porquê, fizeram redução para isso aqui, muito mais fácil você carregar uma quantidade muito superior de munição, mais leve, né? Em combate, sendo que o objetivo é o mesmo, atingir, porém uns é destroçar, destruir, o outro é apenas inutilizar temporariamente, uma incapacitação temporária, dependendo de onde você atingir. Então, são alguns conceitos, né, científicos, não é apenas porque eu quero um mais forte, um mais potente. Tem um porquê. Essa aqui ultrapassa qualquer tipo de parede facilmente, né? Alguns testes balísticos, ela atravessa postes, atravessa chapa de ferro, enfim, é muito potente esse calibre. Esse já é um calibre um pouco mais fraco. O objetivo dele não é criar efeito colateral. Então é um projétilzinho um pouco mais leve, mas muito potente. Tem menos recuo, capacidade de munição. E da mesma maneira a gente vê nas armas de pequeno calibre, de pequeno porte, né? Então olha aqui, ó, se a gente vê uma das munições muito antigas é a .45, né? Aqui é a munição 45, olha o tamanho da 45, olha o projétil da 45. Então você pega a 45, antigamente não tinha uma tecnologia suficiente, então as pólvoras eram fracas, então fazia isso aqui, ó, essa estupidez aqui, né? Um calibre gigantesco, achando que isso aqui tinha um poder de parada, né? A gente já estudou sobre diâmetro, lembra que eu estudei da última aula sobre diâmetro, né? Então, quanto maior o diâmetro aqui, menor é a pressão, porque é dividida a força que está aqui dentro pelo diâmetro que está aqui fora. Então, você acaba perdendo força. E aí era essa estupidez, porque naquela época não existia uma tecnologia suficiente para que a pólvora tivesse um poder maior, né? Então, era esse tipo de calibre que era utilizado. Aqui uma .40, né? Foi uma redução que fizeram. A 45 e a 40. Tem umas diferenças, você consegue ver pelo vídeo aqui as diferenças. Então você percebe que o diâmetro aqui é 12 milímetros, aqui já é 10 milímetros, né? E aí com o advento da tecnologia, da melhor produto químico, né? A pólvora melhorou e puderam diminuir um pouco o calibre. Na verdade, isso aqui é adaptado, esse calibre é adaptado. E hoje, o melhor calibre que foi beneficiado com a tecnologia é o 9mm. O 9mm a gente consegue trabalhar com o centro de gravidade, a gente consegue trabalhar com as pontas, e ele consegue também entrar nesse quesito aqui. Enfim, o 9mm foi o calibre que mais se adaptou à tecnologia. Então a tecnologia veio e conseguiu melhorar. Já a .45 não. Os aspectos físicos que ela tem, não adianta você mudar gramatura de ponta, ou mudar a ponta, como por exemplo, essa aqui é uma ponta expansiva, né? Ela tem essa boquinha justamente aberta porque ela vai abrir. Então a .40 também não consegue
ter um parâmetro muito maior. Na 9mm você já consegue melhorar ela para que ela chegue à mesma efetividade de uma 40. Aí, porra, Correr, por que então a 40 é melhor ou a 9 melhor? Que a 9, por ter um diâmetro menor, 9mm, né? Essa aqui são 10mm, ela consegue perfurar melhor. E aí você perde um pouco de potência, lógico, porque a cápsula aqui é muito maior, né? E aí você perde um pouco de potência, mas você pode melhorar uma pólvora com mais pólvora, menos pólvora. O tamanho dela é menor, então se você tem um carregador de 10 tiros com essa arma, com a outra você vai ter uns 12 até 15 tiros. E aí, igual essa tem 10 tiros, 9 tiros, 8 tiros, enquanto você tem 15 na 9. Então a quantidade de tiro é muito maior, né? Se você precisar de uma quantidade de munição para o combate, para o resgate, seja o que for, você tem mais capacidade de fogo numa 9mm. O recuo é menor, você reenganjar novamente o tiro. Após o recuo, você tem que reenganjar. A 9mm você consegue fazer isso com menos tempo. Então, se for estudo, isso vem com muito tempo. Eu não quero falar mal de um calibre nem do outro. Eu sei que tem atiradores que adoram 45, outros adoram .40, assim como outros adoram 9mm. E eu não estou aqui para discutir sobre isso. Estou para discutir questões técnicas. A 9mm, ela, inclusive a polícia, né, hoje em dia, ela já está trocando seu armamento, tirando a 40 e indo para 9mm, porque aí você consegue outros tipos de ponta, outros tipos de pólvora, e aí você consegue ter um trabalho melhor. Por exemplo, CQB, quando você vai fazer um trabalho específico de CQB, aquela equipe de CQB, ela entra com determinadas munições, não é qualquer tipo de munição, tá? Ela entra com uma munição mais leve, com menos pólvora, que é justamente para, de repente, não matar o agressor. A ideia, de repente, não é matar, é só neutralizar ele, né? Porque ele pode estar num surto psicótico, e aí pegou um refém ali com uma faca. Enfim, são vários tipos de utilidade. E a 9mm, ela tem ganhado mais nessa tecnologia, nesses recursos. A 9mm tem se destacado muito em relação a isso. Beleza? Quanto à ponta, nós falamos, né? Ogival, expansiva, né? Que eu vou falar agora. A ponte aguda. E nós temos a ponta plana. Uma ponta plana, tá? As pontas, elas têm um motivo. Olha o tamanho do 762 por uma ponto .50. Olha que coisa monstruosa. Que diferença, né? Não tem o projétil. O projétil é quase, mais ou menos, o cartucho com tudo completo aqui seria o projétil dela, mas eu não tenho aqui não. Isso aqui foi um tiro que nós fizemos. Nós sobrou isso aí, nós pegamos e guardamos. Foi um treinamento. Então, senhores, além das pontas, né? A massa, que é o peso dela, né? E também o seu ponto de gravidade. São fatores que a gente precisa entender quando se fala sobre balística. Aqui eu tenho uma 380 e uma 9, ambas de ponta ogival. Aqui é ogival ponta plana. Não sei porquê, não é tão plano não. Você percebe aqui que um plano é esse aqui. Dizem que é ogival ponta plana. Isso é ogival, não é plano. Essa é ogival. A 9 é bem mais pontiaguda, né? Tamanho da 9 para 380 é pouca coisa, tá? Mas a capacidade é muito maior, nem se compara. Essa ponta aqui é um ponto mais leve, tá? Isso aqui são 95 grãos. E essa é 115. Vamos ver aqui. Na munição, ela vem aqui, ó. Ela vem dizendo aqui em cima, aqui, ó. Ogival, que é o tipo de ponta. 9mm. Luger, né? E aqui é TOG 124 grãos, que é o peso da ponta. Então você pode ter aqui 124, 115, 140 e pouco, 45. Seria a mais pesada dessa.
Aí se você põe uma P+, ou mais P, que é mais pólvora, você tem uma capacidade muito grande. E aqui é 380, ó, 95 grãos. Então 95 grãos é muito leve na comparação da 9, bem mais leve. Lógico, se você comparar uma com a outra, mais leve, com menos capacidade de potência ali, de propelente. Você quer o quê? É uma munição um pouco mais fraca, um armamento um pouco mais fraco. Tem o seu valor? Tem. O espaço do seu agressor para você. Então, mais próximo, o efeito vai ser quase o mesmo. Agora, a distância já perde força nesse quesito de combate à distância. Então, por que o vigilante utiliza isso aqui? Porque o vigilante só vai utilizar a arma de fogo se for para cessar uma injusta agressão próximo. Então, tem que chegar próximo do vigilante para ele poder reagir, assim como o 38. Tudo que eu estou trazendo para os senhores tem um porquê, beleza? Então, senhores, na diferença de ponta, é justamente quando eu acerto acerta um tecido, há uma deformação. E aí, nós podemos também mencionar um último item sobre projétil que eu vou colocar aqui. Ele tem um miolo, que é o peso, tá? Uma massa aqui dentro. E aqui fora, ela tem um enjaquetamento, uma capa. Esse enjaquetamento, ele pode ser de outros tipos de materiais, metais. Mas o mais importante compreender é a união desse material com esse material que está aqui dentro. Então, essa união aqui, ela pode ser, no próprio, quando você funde esse material, né? Ele acaba soldando o centro com a capa externa, uma solda. Por quê? Porque a intenção é do projétil perfurar sem se destruir o seu corpo físico, ele não destrói. Então ele perfura, mas não destrói. Tem um outro material, uma outra munição, que ela já fragmenta. Essa capa sai. Então você tem o miolo, né? E a capa acaba saindo, descascando. Para quê? Para que você acabe atingindo outros órgãos, ou pequenos órgãos, ou tecido. Então, dentro do ferimento, você encontra o projétil, que é o miolo, mais alguns pedaços fragmentados. Eu acho que a Gold X faz isso. Ela fragmenta. Beleza? Da mesma forma que nós temos uma outra ponta que ela só faz abrir. Ela só abre. Então, tem uma que ela só abre a ponta dela, que é aquela ponta expansiva. Ela só abre, virando praticamente uma flor assim, ó. Ela abre uma flor. Quando você pega ela assim na mão, ela vira uma flor. Ela vem cortando todo o tecido. Porém, ela não tem uma perfuração legal. Por completo, ela abre e ela dobra aqui para trás. Então, ela se abre e dobra aqui para trás. Então, essa aqui tem uma capacidade de perfuração melhor, um aumento de diâmetro, mas ela não perde os fragmentos. Essa aqui é igual uma flor, ela faz isso, ó. Ela fica nessa configuração mais ou menos. Essa vai para trás, essa aqui. E essa só vai para trás, beleza? A CBC já produz essa munição, é uma excelente munição, 9mm. Então são tecnologias que foram evoluindo, né? E tem um verdadeiro efetivo. Não adianta eu despedaçar uma munição, um projétil, um determinado alvo, que vai estragar o meu efeito. Eu não vou atingir. Porém, essas farpas, né, esses fragmentos, pode ser que atinja ali uma artéria e tenha um extravasamento de sangue. Sei, se é bem... Na época, né, que fizeram isso, foi para isso. Beleza, pessoal? Então, praticamente é só isso aqui que a gente precisa saber sobre o projétil, para a gente continuar a nossa aula de balística aplicada.
e aí trazer mais novos assuntos, né? E dentro disso aqui você tem uma ideia de como você vai comprar o teu equipamento. Pô, Correia, como é que eu vou comprar a minha munição? Quando você chegar lá para comprar munição, você tem que entender aquilo ali, aqueles nomes, o que tem ali, tá? Para você não comprar qualquer coisa de qualquer maneira, beleza? Então estude um pouquinho sobre isso, vai no catálogo ali da CBC, o catálogo da CBC vem tudo direitinho ali, especificado, sobre peso, sobre tudo, sobre fragmentação. É bom você compreender esses aspectos, tá? O profissional de segurança privada ou pública, ele precisa ler alguns aspectos, entender alguns assuntos, porque quando você for debater um determinada conversa, para você não falar besteira, beleza? Não achando que qualquer ponta oca, hollow point, né, que significa ponta oca, é a melhor munição, porque a munição explode no corpo. Nada a ver, não tem nada a ver isso, nada a ver isso. Isso é questão de transfixação ou não, ou lesão, uma cavidade temporária maior ou não, tá? E isso que tem o fundamento do tiro é baseado nisso aqui. Você precisa entender qual o motivo daquela variação, né, de tanta ponta e tanta munição aí. Beleza, pessoal? Fique com Deus e até o próximo vídeo.